Meu nome é Eden Wiedemann, eu sou Head de Planejamento da Cumbuca, uma agência digital com foco em marketing político, entre outras coisas. Bom, a questão foi exatamente como identificar uma crise dentro do ambiente digital. Identificar uma crise não é exatamente fácil dentro do ambiente digital ou dentro de qualquer outro ambiente offline. A verdade é que a gente precisa primeiro saber se aquilo de fato vai gerar um problema que se imagina que vai gerar ou se é fogo de palha, por exemplo. Uma publicação, por exemplo, no Facebook, e hoje as redes sociais são particularmente um dos maiores rastilhos de pólvora desse tipo de problema, não, gerou uma grande crise, é o Facebook. E o que as pessoas muitas vezes não sabem é que a vida útil de um post no Facebook é de 13 horas, por exemplo. Então, será que uma publicação nociva no Facebook vai gerar uma crise ou um problema tão grave que precise mobilizar uma equipe para parar aquilo? Será que depois daquelas 13 horas isso não vai perder força? Então, uma das formas de identificar uma crise, o ideal sempre é você prever essa crise, tá? Então, monitorando ou detectando tendências. Mas se você só percebeu ela no momento que ela começou, você vai voltar a monitorá-la, ver como as pessoas estão aderindo a esse problema, como ele está ganhando corpo, se existem grupos de pressão, como a sociedade está aceitando isso e principalmente a imprensa comprou esse problema. Isso vai virar uma verdade da campanha e aí sim você vai saber que tem uma crise séria na mão para poder resolver. Na maior parte das vezes, quando essas crises começam a surgir, ou já tem material profilático para poder tentar segurar isso aí, ou as pessoas, você já vai tratando ali no SRM, conversando com as pessoas, interagindo com elas nos comentários, ou lidando para poder diminuir o tamanho do problema. Algumas coisas, lógico, são incontroláveis, e aí você tem que criar um processo de contenção, você tenta diminuir o prejuízo, mas anular em tempo de internet, impedir que aquilo ganhe corpo, que apagar aquilo da internet, isso não existe mais. Então, a primeira dica sempre é, olha, previne, tá? Trabalha para que essa crise não exista, ou que caso ela venha a existir, você já esteja preparado para lidar com ela, e não fica correndo atrás do rabo, não funciona. Os principais erros que acontecem quando a gente fala de gestão de crise, talvez o primeiro seja não parar, respirar e pensar se é de fato uma crise ou não, como lidar com ela. Às vezes as pessoas estão afobadas, enfiam os pés pelas mãos e aquilo vira um problema muito maior do que a crise em si. O segundo talvez seja não pensar estrategicamente, ou seja, toda ação tem uma reação. Se você vai reagir a algum movimento que está acontecendo, você tem que fazer isso de forma calculada. Por exemplo, veja o caso do Quitandinha, não sei se vocês lembram, o bar do Quitandinha, onde uma menina foi para as redes sociais falar que tinha sido maltratada e abusada e etc e tal. E o bar reagiu de uma forma extremamente arrogante, sabe, não, a gente está com a razão e não sei o quê. Eles podiam ter amenizado isso, eles podiam ter chamado a menina e ter dito assim, olha, a gente não admite nenhum tipo de abuso, isso não vai acontecer, a gente vai verificar o que aconteceu, a gente vai dar um feedback, mas se colocar numa posição de quem possui empatia com o que ela estava declarando. De fato, depois ficou aí questionável se o que aconteceu era verdade ou não, surgiram os vídeos, etc e tal. Mas a imagem do bar já estava tão desgastada que mesmo que ele tivesse a razão, ele já não conseguia mais lidar com o problema. Então, ser verdadeiro, ter humildade, ter timing, ou seja, tem muita coisa de não, vamos deixar que isso vai desaparecer. Não é assim. A gente tem que reagir, tem que fazer alguma coisa, ignorar comentário, não, vamos cansar de bater. Não, amigo, desculpa, você não é Rocky Balboa, não. Você não pode apanhar até o outro cansar para depois sair para cima. Você tem que sair das cordas. Então, lidar com crise é basicamente planejamento, preparo e bom senso. Se faltar qualquer um deles, o risco dessa crise escalonar e ficar maior do que deveria ser é grande.